alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FII. E a gente sabe que os fundos imobiliários basicamente vivem de aluguel. Eles têm imóveis, alugam e recebem essa receita dos seus inquilinos. Claro, a gente sabe que tem fundos que são fundos de fundos e existem os fundos de CRI. Mas, sem dúvida, a grande maioria dos fundos investem diretamente em imóveis mesmo. Então, por isso é muito importante você conhecer esses imóveis. Saber de que tipo são, saber se eles estão muito concentrados numa mesma região, numa mesma cidade, ou será que eles estão mais diversificados, mais espalhados. Talvez idade do imóvel, o tipo de imóvel que é, se é um imóvel que tinha uma certa função e depois foi adaptado para outra função, ou não. Se é um imóvel mais novo, um imóvel com uma melhor classificação, porque tem um melhor uso de energia, ou uma reutilização sustentável de água. Tudo isso, sem dúvida, é importante. E para você poder pegar essas informações e ter uma visão melhor do fundo, o Clube FII criou a ferramenta Ativos, onde você vai poder ver o detalhe do detalhe de cada imóvel que o seu fundo tem. Vamos dar uma olhada? Bom, então aqui na página principal do Clube FII, a gente vai então escolher um fundo. Eu vou pegar o VISC11, o Vinci Shopping Center, um dos fundos mais famosos atualmente, um dos mais populares, um dos que tem a maior quantidade de cotistas hoje no mercado. E a gente vai olhar então a aba Ativos dele. A gente clicando aqui em Ativos, a gente começa a ter então as informações. O primeiro gráfico é organizado efetivamente por imóvel. Então, a gente vai ver todos os imóveis que o fundo tem hoje e a representação dele sobre o quanto ele ocupa dentro do patrimônio do fundo. Então, se a gente bota o mouse aqui sobre o nome, vocês veem que a fatia daquele imóvel já se destaca no gráfico, aparece um sombreamento, ele fica um pouquinho mais clarinho para facilitar a identificação. Ou você pode simplesmente botar o mouse em cima. E aí você tem todas as informações que a gente pode destacar. Vou pegar aqui o Shopping Paralela, por exemplo. Você tem o último valor de avaliação dele, aqui no caso em torno de 60 milhões de reais, que representa do fundo um pouco mais de 9% e que ele teve uma valorização de 7% em relação à última análise. Então, isso aqui já te dá uma visão bem clara sobre talvez algum tipo de concentração, se tem de repente algum imóvel ou dois imóveis que possam ser muito significativos no patrimônio de um fundo. Olhando um pouco mais embaixo, o gráfico ele se organiza agora por cidade. Então, a gente pode ver que às vezes um fundo pode ter vários imóveis, porém localizados numa mesma cidade. Então, a diversificação dele não é tão completa, tão robusta, quanto, por exemplo, o VISC, que tem um total de 7 cidades. Mesma coisa, ao passar o mouse em cima, a fatia se destaca no gráfico e ao colocar o mouse em cima aparece o nome da cidade, a área total que o fundo tem naquela cidade, a área total dos imóveis dele e o quanto aquilo representa no patrimônio. Então aqui no caso do VISC a gente vê que Rio de Janeiro representa 24 e Fortaleza 27. Então mesmo as duas maiores cidades ainda ocupam apenas 50%, que é uma diversificação bem razoável. E por último, a gente tem essa tabela, essa planilha com o nome do imóvel, o tipo de imóvel, porque às vezes o fundo pode investir em mais de um tipo de imóvel. Tem fundos às vezes que tem um pouco de logística e um pouco de laje comercial, por exemplo. Então aqui está a tipificação de cada imóvel específico e a área bruta locável da participação do fundo. Eu vou explicar isso um pouquinho melhor na conclusão do nosso vídeo. E clicando em qualquer imóvel, abre-se todo um detalhamento. Claro, pode ser maior ou menor conforme as informações que a gente apura com o gestor. Mas a gente geralmente tem a data de aquisição, tem eventualmente o valor pelo qual foi adquirido. Se aquele imóvel já foi vendido, aparece o valor dessa venda.
quando foi a última vez atualizado aqui no site, o endereço, se tem um tipo de classe, como por exemplo o imóvel AAA, se aquilo é divulgado também vem para cá e tudo mais. E tem uma descrição aqui, por exemplo, do Shopping Fortaleza, a data da inauguração, que é o 9º maior shopping do Brasil, a área bruta total do imóvel, quantas lojas tem e por aí vai. Se tem alguma informação de algo mais recente que aconteceu, como uma reforma ou algum problema na justiça que está tendo, uma discussão de um IPTU, por exemplo, também isso tudo vai atualizando aqui embaixo. E cada imóvel pode-se clicar e ter todas essas informações. E aí, pessoal, gostaram de conhecer essa ferramenta? Queria deixar só uma observação. Quando tem a área bruta locável, é importante você pesquisar com calma se o fundo tem uma fração ideal que equivale àquela área ou se é uma área mais delimitada. Vou dar um exemplo, por exemplo, que isso é muito comum em fundos de prédios corporativos. Às vezes diz lá, o fundo é dono de 50% do imóvel. Isso pode ter duas relações diferentes. Pode ser que no total de andares daquele imóvel, o fundo tem metade daqueles andares, então, se aqueles andares estão ocupados ou vagos, isso afeta o fundo, mas se os outros andares estiverem ocupados ou vagos, não afeta o fundo. Ou pode-se dizer que ele tem 50% do imóvel, mas porque ele tem a metade de tudo. Ele é dono de cada metro quadrado, porém apenas 50% de cada metro quadrado. Então, qualquer inquilino que saia ou entre afeta o fundo, mas claro, o fundo só tem 50%, porque a outra metade é de um outro sócio dele. Quando a gente lista na aba ativos, a gente está falando, pode ser de área equivalente ou pode ser de fração, área equivalente de fração ideal, ou pode ser de uma área delimitada. Por exemplo, no caso do Ilha Plaza Shopping, a gente tem lá a informação de que o fundo tem 49% daquele imóvel. Não é uma linha amarela demarcando, não, daqui para trás é do fundo, daqui para frente é de outro proprietário. Não, ele tem 49% de tudo que acontece de bom e de ruim no imóvel. Tá bom? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!